começar então aqui, se calhar, por uma pequena introdução, não é? Porque a nossa convidada de hoje, para as entrevistas astrais já está, como ela estava a dizer agora no início, já está aqui na calha há algum tempo para para dar esta entrevista, e agora é que os astros se alinharam. E é muito interessante porque nós tivemos, nem há 2 dias, tivemos uma lua cheia em Balança, e a nossa convidada é nada mais nada menos o seu nome artístico. Eu acho que a sua própria essência de equilíbrio, justiça, beleza, tudo aqui conectado numa pessoa só, é da fucking Libra. Se vocês ainda não ouviram falar dela, têm de ouvir falar. E vamos fazer hoje aqui uma entrevista muito interessante que eu acho que vai falar por si. Normalmente não se fala muito fala-se muito sobre a beleza, fala-se muito sobre o equilíbrio, sobre a simetria, sobre o desejo das coisas bonitas e de criar harmonia à volta do signo de Balança, mas fala-se muito pouco da parte da justiça. E eu, quando ouvi falar da Sónia a primeira vez, até foi através de uma maquilhadora, foi a Catarina Santiago que entrou, penso eu, na primeira vez que te vi foi no Black Triangle, penso eu. Exactly. Yeah, foi o meu primeiro Exatamente, videoclipe. pronto. Hum. Portanto, seja bem-vinda a Libra, portanto, Sónia, a Libra. E fiquei logo, fiquei mesmo, não é surpreendida, mas fiquei muito feliz por ver um trabalho tão bem pensado, com uma estética tão interessante, e ao mesmo tempo não era só a estética, não era só a forma, o conteúdo também. É muito difícil encontrar normalmente obras de arte que têm a forma e o conteúdo. Hoje em dia temos muito para a forma, muito pouco para o conteúdo. Acho que as coisas às vezes perdem um bocadinho o seu significado. Temos aí trabalhos extraordinários em termos de marketing, publicidade, e estética, direção criativa, mas depois, quando vamos ao cerne da questão, é um pouco mais complicado. Portanto, parabéns, antes de mais. Sei que tu tens agora também aqui um álbum na calha, e vou-te começar aqui a fazer as questões. Pode ser, Sónia? Portanto, Muito bem-vinda. bem, Confirma. obrigada. Obrigada por essa introdução maravilhosa, Margarida. Boa. Opá, e quando a tua amiga maquilhadora, que foi aqui o nosso ponto de Sim, 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 o contacto. intermédio, exatamente, Sim, a Catarina. exato. Pronto, a Catarina na altura também me mostrou o teu trabalho e desde aí eu também sigo o teu Ah. trabalho e fiquei maravilhada porque ela disse: vocês vão se adorar uma à outra, não sei, tenho que vos apresentar de alguma forma, nem que seja através Ela do costuma normalmente trabalho. já foi intermediária de pessoas muito interessantes ao longo da minha vida, na realidade. Isso Opa, já muito aconteceu. bom, muito bom. Portanto, Pronto, sim, portanto, obrigada sempre à que ela Catarina. encontra assim uma pessoa. Exato. Yeah, great. Mas pronto, olha, Sónia, então eu vou-te começar aqui com as questões, e a primeira era exatamente aquela que eu estava a falar sobre balança. Vamos já começar aqui a pé juntos, não é? A Sónia, e como mais metade daqui da população, nós temos sempre o nosso Sol, e Mercúrio vai sempre acompanhado do signo que é o mesmo, ou a seguir, e a Sónia tem o Sol e Mercúrio em balança. Depois já vamos falar deste Mercúrio mais à frente. Mas Vênus, poucas pessoas sabem, é assim um planeta que rege não só Touro e obviamente a Balança. Acho interessante porque estamos sempre a falar aqui de compromisso e de equilíbrio e de relacionamento, e estas coisas vêm todas aqui, estão muito conectadas, os relacionamentos, nestes dois signos. E está muito conectado com beleza, com simetria, mas com aquilo que nós estávamos a falar, com o equilíbrio e a justiça. Achas que estes valores estão sempre presentes em ti, Sónia? Definitivamente, sim. Sabes que eu chamo-me Libra artisticamente, precisamente porque os meus amigos diziam que eu representava tudo aquilo que supostamente o signo Balança representa. E eu acho que é precisamente nesses pilares que tu acabaste de falar, que eles reconheciam isso em mim. E efetivamente isso acaba por ser traduzido para aquilo que eu faço em música, sobretudo a questão da justiça. Eu sinto-me muito revoltada com tudo o que são Eu vejo-te injustiças. muito como a justiceira. Eu, se visse tipo Yeah. assim, a Libra no meio da rua, vestida assim, tipo 1997 Matrix ou Dead City, ok, aí vem ela, Yeah. porque é uma coisa que normalmente pensa sempre na mulher do signo de Balança. Acho interessante porque já houve também aqui uma rapper, para estar aqui a citar o trabalho, Uhum. aqui com um imaginário que também é do signo de Balança, que é a Doja Cat. Nós temos por acaso, é interessante Yeah. ver.
signos que são considerados obviamente com uma polaridade masculina, como é uma Nicki Minaj, também tens coisas em Sagitário, já vamos falar sobre isso, mas Uhum. temos muitas mulheres com polaridade masculina efetivamente nos seus mapas. E a balança vem sempre, temos muitos rappers do signo balança também, É verdade, gêmeos, etc, é muito verdade. mesmo. Yeah. Dar que tem a ver aqui efetivamente com a comunicação e com a procura aqui desta energia. E a minha pergunta também vai com isso. Portanto, foram os teus amigos que te sugeriram? Foste tu que pronto, entretanto, foste descobrindo? Como é que surgiu, portanto, o teu nome e há quanto tempo é que tu te batizaste de. Não é só da Libra, é da fucking Libra. Portanto, F, Então, da F o- Libra. Pronto. sim, não, olha, na verdade o nome oficial do artista é só Libra, É só pronto. Libra. Só que no Instagram, a questão é que imagina, quando isto foi em quê, 2020, basicamente foi 2020. as pessoas que estavam a trabalhar comigo, pronto, para dar assim um contexto, eu na altura tinha uma equipa, pronto, muito pequenina, éramos três, literalmente eu, um produtor e um guitarrista, portanto, pronto. Estávamos literalmente só a fazer música para nós, porque ainda não tínhamos lançado nada, e éramos os três balança, e fazíamos anos na mesma semana, sim. Sério? Yeah, Lindo, yeah, yeah, yeah. lindo. Yeah. Meio complicado, não, mas, mas Do sim. género. Sim, 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 alguns choques. Mas eles é que, pronto, é que me incutiram esta coisa. Não, é assim, nós somos balanças, mas tu és a balança das balanças. Então, quando o meu nome é muito, pá, não sei, não era artístico, o meu nome real, Achas que se acho. enrola Curcialeira, as pessoas dizerem Sónia Epá, Curcialeira é sim. mais Não, e depois complicado? e lembram-se muito do cargaleiro, O porque Cargaleiro, exatamente. curcialeiro a minha família curcialeira em Portugal é muito Sim. pequena, porque a minha família emigrou praticamente toda para o Brasil, Ok, a parte dos ok, curcialeiros. ok, ok. Então, ninguém conhece o nome, então acabam por ir para o cargaleiro ou dizem também dizem assim mas pronto, umas coisas assim meio Umas esquisitas coisas quando meio eu digo meu nome. estranhas, exato, Sim, não gostei. então não dava, pronto. Sónia Maria também era um bocado pimba, então Sim, não. Sónia Maria, ainda. Epá, yeah, não funcionava, não funcionava. E depois eu também cantei em inglês, então fazia sentido que fosse um Uhum. nome que fosse o mais fácil de dizer por todas as Todas as pessoas, pessoas, exatamente. nacionalidades, pronto. Então Libra fez todo o sentido por essas razões todas, e o de fucking Libra surgiu, pronto, again, por causa dessa lógica Uhum. do a Libra das A Libras, Libra das Libras. um, e porque no Instagram, quer dizer, já havia muitas páginas com o nome Libra, então tu tinhas que arranjar Uhum. um handle, imagina, com pontos de exclamação, ou com underscores, ou com números, e eu achei Exatamente. aquilo terrível, e portanto ficou o The Fucking Libra, The que fucking Libra. curiosamente não estava taken, e pronto, e vem daí, e Não depois as havia pessoas assim uma acharam Libra tão piada. convicta quanto tu, oh, Exato, Sónia. Eu acho que exatamente, sim. exatamente. Tu gente, cheguei. Opa, e pegou! É Porque as pessoas isto. acharam imensa piada, então pronto, há imensa gente que é a de fucking Libra, mas na verdade é só Libra, mas está Libra. ótimo também. Não, eu Exatamente, está adoro de tudo fucking bem. Libra. Não, mas é porque eu Yeah. pensei assim, bem, isto é mesmo é assim isto já é um nome artístico, isto é um manifesto em si Juro, é um mesmo, é statement um manifesto. completamente, sim, sim, sim. E Yeah. então, olha, vamos começar então aqui a mergulhar, porque obviamente quando eu vi aquele, para além do simbolismo do Black Triangle, não é? Em termos de discriminação e daquilo que tu queres efetivamente comunicar ali, e se vocês não viram o videoclipe, vão ver o videoclipe, Jesus, porque eu não sei em que moldes é que foi feito, mas acho que Foi pá, muito está arrasca, lindo digo-te quando eu vi já. aquela imagem do cabelo e pronto, esquece. Eu não vou dar aqui spoilers para quem não viu, achei mesmo muito poderoso e também porque se calhar vais-me interpretar mal, mas eu adoro a tua resting bitch face, acho que tu consegues. Não, eu adoro É, também. Ai não. exato. Não, eu adoro. Eu acho que se calhar pode ser intimidante para algumas pessoas, Yeah, mas eu yeah. pensei logo, tipo, isto vai-lhe dar muitas coisas boas e vai-lhe dar aqui também muitos charilhos ao longo da vida, porque eu acho True. que é assim o foco. A cara dela, tipo, ok, se calhar tanto True. lá. E portanto, eu achei muito interessante a simbologia. Os fios, a parte, obviamente, estares a assinalar uma data de coisas ali através de simbologia que está bem mencionada, não está descontextualizada, não estás a mandar simbologia ao Uhum. calhas, o que acontece também muitas vezes. E agora, ultimamente, e já estávamos aqui na calha para fazer isto acontecer, via Spells, também gostei bastante, o pormenor aqui dos dedos e das Yeah. velas e tudo o que está ali à volta, achei muito. Vê-se que existe trabalho de casa
E depois, obviamente, esta última do You Use Your Pain Wisely. E eu pensei, nós vamos ter aqui uma lua cheia a fazer uma oposição com Quirón que tem tudo a ver com cura. E aparece-me ali um baralho de tarô e eu pensei, ela está aqui em toda uma narrativa, as cartas não estão mal posicionadas, ainda para mais, e portanto eu tenho que perguntar qual é que é a tua relação com as artes divinatórias, Sónia, porque é interessante e tu mencionas a tua avó e cartas de tarô, e eu quero Hum. saber qual é que é a história, se tu tens aqui uma história interessante para partilhar sobre isso. Tenho sim, senhora. Uhum. Olha, a minha relação com as artes divinatórias já é antiga, Uhum. pronto, tanto quanto é possível na minha curta Sim, 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 vida, não sim, sim. é? É quase tão antiga quanto eu. Porque eu não sei, eu já devo ter nascido desperta para, e depois de tu fazeres o meu mapa astral percebi que Sim, realmente sim, sim. sim. Com o Nodo Lunar Sul em Ahm, peixes, há aqui qualquer coisa, sempre é. Pronto, Sim, sim, exato. sim. E então eu sempre tive muita curiosidade de aprender mais sobre leitura das mãos, sobre lançar cartas, Mas desde sobre mesmo pequenina que tu tens essa mesmo curiosidade? pequenina, Uhum. sim, sim, imagina, a minha bisavó, falo muito na minha avó, mas também falo na minha bisavó, e eu acho que o que tu estás a referir até da minha bisavó, quando Da eu tua falo das bisavó, cartas de então, tarot, esse não ouvi. eu falo. Sim. Yeah, yeah, yeah. Não, mas pronto, podia ser, é uma avó, não é? Uma avó de É uma avó, uma mãe de uma exatamente. avó, exato, é uma avó, não é mesmo? Porque ela lançava cartas e eu tenho ideia que lançava búzios também, Oh, not sure. uau. Eu não cheguei a conhecê-la, ela Uhum. era angolana, e a minha avó materna, que foi a avó que basicamente me educou juntamente com a minha mãe, ela contava muitas histórias sobre esta minha bisavó, e não sei, eu sempre a idolatrei porque ela era uma Pela mulher distância também, fenomenal. pela Não, história, mas ela, pela história dela, pela porque história. ela Uhum. morreu nova, mas ela era uma mulher super à frente do tempo dela, era uma mulher super inteligente, era uma mulher super Uhum. independente, e, e depois tinha este quê de místico, Uhum. que eu adorava, pronto, Claro, e claro, sempre quis claro. aprender a ler cartas, e eu, muito nova, comecei a aprender a ler as mãos, porque a minha mãe tinha um livro de leitura das mãos em casa, e então eu comecei a ler, só que depois comecei a ver muitas coisas, porque assim, quando tu começas pronto, a abrir, tu Uhum. começas a ver muitas coisas e eu não tinha maturidade para Claro. conseguir compreender tudo aquilo que estava a vir ter comigo. Depois também tenho uns livros de magologia que são basicamente são inspirados em Wicca. Hoje em dia eu consigo reconhecer uma série de Uma coisas que série de estão nesses coisas, livros, exato. que eu Uhum. ainda tenho. Esses livros têm tipo 20 anos, e portanto eu nem sei muito bem de onde é que isso veio, mas a minha mãe comprou-me aqueles livros na altura, porque eu pedi, não é? Eu vi aquilo na papelaria lá do bairro e disse, isso que incrível, eu quero, Uhum. porque não sei, devia ser por causa do Harry Potter, porque eu adorava Harry Potter. E Claro. pronto, e a partir dali comecei, lá está, aquilo deu-me assim umas luzes de tudo aquilo que existia em termos de ocultismo, Uhum. e pronto, eu fiquei completamente fã. E pronto, e depois, agora mais recentemente, tipo, perto dos meus. Vá, mais recente também não, já foi há 10 anos atrás, ah, tive outra vez tipo um despertar, que eu depois desliguei-me de tudo, porque lá está, comecei a ficar com medo e tal, não sei o quê. Sempre tive muitos sonhos muitos sonhos Premonitórios. premonitórios, Coisas não que é? aconteciam mesmo e depois, exato. Yeah. E pronto, e depois tive assim, aos 18 anos, meio que uma calling e não estava pronta outra vez, portanto também não liguei muito. E quando comecei a lançar música, voltei a sentir a necessidade Uhum. de me aproximar tanto da minha espiritualidade como das artes divinatórias. E pronto, e aconteceram uma série de coisas, comecei a ter assim uns sonhos meio estranhos. Com o meu avô que tinha falecido, e na cultura do meu namorado, quando tu sonhas com mortes, quer Uhum. dizer qualquer coisa, pronto, são Uhum. mensagens que estão a chegar, estão a querer comunicar contigo, então eu aqui achei Uhum. aquilo tudo muito curioso e fui procurar ajuda de alguém que tivesse mais dentro da questão, e então aí começou-se, pronto, foi o que eu chamo o meu spiritual awakening, que foi Uhum. mais ou menos em 2022, fim de 2022. 2022. E é interessante o Yeah, timing, não é? Que é, depois, yeah, entretanto, yeah, passamos yeah, ali yeah. com o Nodo Lunar Sul para Balanço e Exato, depois exato. Eu nem aqui queria falar fala. já nisso porque eu sei que tu Já queres ir vamos lá. mais, exatamente, Yeah, mais eu para a sei que tu frente, querias ir lá. exatamente. Mas, pronto, e mais recentemente, eu queria muito aprender tarot. Eu comprei um baralho de tarot tipo em 2020, mas depois acabei por não aprender a ler. E comecei a aprender com um livro que eu tinha também da minha mãe.
mas depois fiz o teu curso, Fiz. acompanhei o Ouviste? teu curso online, exato, exato. Pronto, que é muito introdutório, mas Sim, que me sim, ajudou mas é imenso exatamente isso, a. é para dar, para Opá, dar. yeah. E eu comecei a treinar e a tirar cartas e tal, e a coisa resultava. E então agora, olha, treino com os meus amigos É e é ótimo. incrível, porque Uhum. para trabalho, para shadow work e para, Uhum. pronto, para mim própria e para as pessoas que me rodeiam tem Exatamente. ajudado imenso, tem sido, pronto, incrível. E por isso é que eu também trago isso para a música, porque faz todo o sentido, quer dizer, foi através deste despertar espiritual que o álbum também surgiu e, portanto, estas músicas não tinham sido escritas se eu Posso não fazer só tivesse uma pergunta, sido. Sónia? Claro que sim, Há claro que quanto sim. tempo é que tu estás a trabalhar nesta sequência de músicas que vão sair agora? Portanto, desde a Spells, Há muito pouco um, tempo. há Foi muito durante o ano tempo. 2024, Foi yeah. mesmo Foram assim, tipo literalmente. foguete. Foram Ok. literalmente 9 meses a escrever e a gravar. Pronto, que é curioso, porque o álbum depois vai falar precisamente sobre a mulher enquanto entidade criadora, não é? Olha, isto agora fez um freeze, olha, fez um Pois freeze. fez, pois Na fez. boa, foi um glitching e é Ahm, criador e fica tudo em suspense. Demasiada Muito bom, energia. muito bom. Pronto, o álbum vai falar precisamente sobre a mulher enquanto esta entidade que é super espiritual, não é? Que Exatamente. literalmente liga o céu à terra por Uhum, conseguir trazer vida à terra. uhum. Então é engraçado o álbum ter sido também, pronto, escrito em 9 meses, porque é tipo, é assim Exatamente, é tipo, ai, uma uma gestação gestação, humana, exatamente. exato, Eu estava exato. a ver Yeah. o teu último Reels, acho que foi o último, Ontem, exatamente. Isto vai surgir sim que eu aqui mais explico um qualquer coisa, foi bocadinho, yeah. um parte cheio de Yeah, amor, yeah, eu yeah, fico yeah, feliz por yeah, isso. yeah. Porque Yeah. obviamente existem processos de criação que são muito mais penosos e que são Sim, feitos obviamente sem pessoas próximas. E já tinha aqui a terceira pergunta, tu já respondeste à terceira pergunta, espetacular. Eu I'm estava sorry. aqui. Portanto, olha, pegando aqui então nas cartas de tarot, tu tens alguma pela estética ou pelo significado que tu gostes mais? E já agora vamos perguntar Uhum, também uma que tu não podes ver à frente por alguma razão, porque há ok. pessoas mesmo que tipo sai uma determinada, às vezes é o nove de espadas, outra vez é a torre, um quatro de espadas também é sempre, causa assim um bocado de repulsa. Portanto, Uhum. diz-me, é assim o que tu gostas mais e é que tu, a preferida, diga-se de passagem. A que eu gosto mais é muito lógica, que é a carta da justiça. Pronto, eu Uhum, adoro essa carta desde que exato. eu vi pela primeira vez um baralho de tarot. Pronto, por razões óbvias, não é? Eu acho não sei, chama-me É diretamente, porque logo. eu sinto que a minha, Exato, a em minha vida qualquer anda cena. muito à volta disso, pronto, e adoro esta coisa da justiça kármica, da justiça divina, Sim, ser quando muito tu lanças a carta da implacável. justiça, pode ser karma ou destino Yeah, automático, assim, o yeah. equilibrar das coisas, exatamente. Yeah. Portanto, eu amo de morte essa carta. Um, e pronto, a carta que eu não posso ver à frente é precisamente a carta da torre, que também é, pronto, Pronto, muita é o que gente, é. não é? Tem o mesmo sentimento. Yeah. Que às vezes não é necessariamente má, mas sei lá, nós meio que somos aversos à mudança, não é? Hum. Um, porque nos assusta, apesar de eu adorar que as coisas mudem É. repentinamente, adoro a viagem, mas at the same time, não sei, a carta meio que me assusta, porque Assusta pela intensidade, não é? Tipo, estás a sim, ver o e o pessoal. próprio desenho, né? Se pensares É, no, é, no baralho de Rider-Waite, o próprio desenho é assim muito dramático. é. Então não sei, eu tenho sempre assim meio com um calafrio quando Não, aquela é, carta sai, e assim, o que é o mais que é que vem interessante. agora? Não, mas é verdade, é assim, tem assim uma estética mesmo muito agressiva. Obviamente que Hum, a carta em si simboliza o planeta Marte, não é? Por acaso é uhum, interessante estares a dizer isso, a justiça ser a tua favorita, é Marte de Reis Carneiro, que seria yeah, neste caso depois a carta do Imperador, que faz ali oposição à balança, portanto é interessante ser a carta efetivamente que tem efetivamente uma energia, uma carga muito agressiva, mas eu acho sempre interessante porque. hum, Existe uma carta que não é similar uhum, em termos energéticos, mas vem sempre disfarçada de uma coisa assim, é quase como lobo em pele de cordeiro, que é a carta da yeah, roda da fortuna. A roda da sim. fortuna é tão ou mais, como é que eu ia dizer, tão ou mais imprevisível que a carta da torre, mas as pessoas nunca reagem dessa forma. Eu Portanto, eu gosto dessa acho. carta, eu gosto. A Pronto, mim lá dá-me está, porque a sempre roda da aquela fortuna cena lá do. está.
não se sabe, é a roleta russa, pode dar para Sim, muito sim. bem ou como pode dar para muito mal. E portanto, quando eu vejo uma carta da roda da fortuna, eu penso sempre, ok, especificamente isto tem a ver com o quê? Portanto, se for depois um chorrilho de cartas boas, ok, tudo certo. Se for assim um Sim. chorrilho de cartas más, a terceira, quarta carta, e pronto, já parei aqui, já percebi É, para onde é que isto vai. Mas pronto, epá, eu ok. percebo. Eu acho que essa carta, eu só gosto dela porque ela me faz lembrar, olha, um Uhum. bocadinho aquilo que eu digo na Use Your Pain Wisely. É muito o confia que E isto vai levar a algum salta. lado, estás E a ver? depois a Era seguir, tipo, exato, exato, não, exato. e que está, portanto, aquela carta é meio que, ok, isto vai tudo acontecer porque tem de ser, porque é o teu destino, pronto, sendo que o Exatamente. destino é uma Uhum. coisa meio, pronto, Sim, meio. quando, já por acaso já me aconteceu sair Roda da Fortuna e a Carta da Justiça, portanto, e era Hum, hum. numa noite de lua cheia. Oh, wow! Yeah, ok, that's scary. Portanto, Ah, yeah, mas, yeah, mas, mas na exatamente. mesma, mas Daí na eu mesma é bué aquela evitar, coisa, daí eu opa, tem de evitar, ser. Aceita exatamente, só porque já tem está de ser, aceita. faz parte, pronto, estás no Fica, teu caminho. exatamente, fica aí, não mexe, não fala, não tus, não mus, não Yeah, nada. Pronto, é mesmo assim. completamente. Portanto, nós estávamos a falar aqui das cartas e estávamos a falar, obviamente. Eu agora queria fazer uma ponte para saber se por acaso se as cartas, se estas temáticas te inspiram no teu processo criativo, como é que ele funciona e se me conseguirias descrevê-lo em 3 palavras. Portanto, é muita coisa num só, mas Yeah, ok. Imagina, eu acho que ajuda, mas de uma forma indireta, porque o meu processo criativo é um bocado. hum, É um bocado não, é totalmente orgânico. Na verdade, eu não tenho, por exemplo, simplesmente. tu tens exatamente, eu sinto que sou um canal, ou seja, muitas vezes eu escrevo e eu tenho que voltar atrás para ler aquilo que escrevi, porque eu já não sei o que é que eu escrevi. Então é meio que um ato impulsivo Uhum. e E depois pronto, edita se quase, houver quase alguma coisa, inconsciente, exato. sabes? Uhum. Então eu sinto que aqui esta relação com as artes divinatórias e com a espiritualidade, quer dizer, tem tudo a ver com aquilo que eu estou a fazer, mas eu não, sei lá, eu não vou lançar cartas para saber que música é que eu vou escrever hoje, ou como é que eu devo Existem pessoas que explicar. efetivamente começam por aí, ok, Uhum, vamos, uma carta uhum. para me inspirar também poderia ser, mas Sim, acho não, não, interessante. não, não, Ok, não, não, pronto, é muito orgânico, o que é chato quando tu tens timings para cumprir, por exemplo, eu para uhum, o álbum estava do tipo, como é que, não sei se vou conseguir fazer isto assim, exato. pronto, portanto, as coisas simplesmente acontecem, tanto que eu nunca consegui compreender os workshops de escrita, tipo de Ai, songwriting e sim, escrita criativa, sim, porque sim, eu não sim, sim. consigo entender como é que tu consegues ter um De método para forçar, escrever. Tipo, na exatamente, minha exato. forma de escrita não faz sentido. Pronto. Uhum. Yeah, basicamente é isso. Eu não sei se respondi à tua pergunta, já não Não, me lembro. Tu respondeste, querias três respondeste palavras para. para o teu para processo criativo. Portanto, já yeah. tinhas dito Pois, orgânico, olha, basicamente, sim, é muito orgânico, cru, espiritual, uhum. e mais do que, E já sei lá. tinhas dito Eu acho que. orgânico estava ótimo. Pronto, yeah, yeah, Orgânico, cru pronto. e É isso. espiritual. Pronto. Ok, excelente definição. Agora, a sexta questão é: usa 3 adjetivos para a tua arte, para aquilo que tu. Hum, Olha, interventiva ou Uhum, revolucionária, uhum, sem querer dar muito, uhum, pronto, dar muito peso àquilo que eu estou a fazer, uhum. is not that important, mas Não, yeah. é, porque é assim mesmo que nós Um, pensamos às vezes ou que já foi feito, ou que existem. O tempo, como podes ver, anda-se a reciclar a si mesmo. E sim, tem que haver mais libras, se calhar daqui a 100 anos, ou yeah, yeah, whatever, entendes o que eu estou a dizer? yeah, yeah, Portanto, yeah, é yeah. Não, uma estou a passagem de perceber. testemunho necessária, claro que sim. Estou a perceber, sim, sim. Não, eu digo, só porque a palavra revolucionário meio que traz assim um peso muito grande, eu Muito penso logo em grandes, pessoas que exato. fizeram coisas mesmo Sim, 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 inacreditáveis e eu sim. acho que ainda não estou aí, talvez um dia. Hum, Mas pronto, Tem que revolucionário começar para algum sítio. é isso, sim, sim, completamente. Revolucionária, espiritual outra vez, porque, again, porque Porquê? eu, Uhum. pronto, sinto sempre que meio que não estou a escrever sozinha. E
Epá, eu vou ter que dizer crua de novo, porque é muito aquilo que eu estou a pôr no papel é literalmente aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, aquilo que eu vou absorvendo das pessoas que me rodeiam. Então não há cá floreados de nada, não há mesmo as metáforas que são escritas, é porque é assim que eu vejo a vida, não, Uhum. pronto, não há aqui um lapidar daquilo que é escrito e portanto eu tenho de dizer que a minha arte, mesmo em termos visuais. Uhum. Agora, quando o álbum sair, vais perceber a crueza Da daquilo que eu coisa. estou a tentar. Yeah, yeah. Pronto, yeah, acho que é isso. Interessante, muito bem. Tu estavas a dizer, eu retirei aqui uma coisa que tu disseste agora nesta última frase, que é que tu achas que nunca estás a escrever sozinha. E se achas que é Yeah. pela parte de canalização, também tem a ver com um peso hereditário, uma linhagem, raízes, conta-me. Ou é tudo Yeah. isso junto? Eu acho que é tudo, porque eu não consigo perceber muito bem quem é que está a escrever comigo ou o que é que está a escrever comigo, porque eu tenho imensas dúvidas, eu acredito em muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu sou muito aberta nas minhas crenças e, Uhum. portanto, não sei, acho que tudo é uma suposição. E Sim, efetivamente sinto que tenho uma linhagem bem pesada atrás de mim. Este álbum, outra vez, eu tenho que falar muito do álbum, porque pronto, foi a última coisa que eu claro, escrevi exatamente. e acompanhou, lá está, este despertar. E eu apercebi-me que eu estava a escrever e que estava a tornar-me muito mais vocal em relação a temas de injustiça social, precisamente porque tenho tanta gente atrás de mim que veio ao mundo antes de mim, e mesmo pronto, a minha mãe, as minhas Uhum. avós que Uhum. ainda estão cá, e que não tiveram o mesmo tipo de oportunidade ou de liberdade para falar como eu posso falar hoje. Então, pá, claramente que eu falo por todas as que vieram antes de mim, sobretudo pelas mulheres, porque eu sinto que ainda estou a curar muito aqui a minha relação com o feminino, e por isso é que eu também falo tanto do ser mulher e das mulheres que vieram antes de mim. Claro que a minha ideia está presente em mim o querer honrar todos os que vieram antes Pode, de mim, exato, exato. mas neste momento o meu foco é precisamente no feminino. E portanto eu não sei até que ponto é que as minhas próprias ancestrais não trazem as suas mensagens através de mim, porque eu me sinto muito conectada a elas, ou se é uma consciência hereditária, ou seja, sei lá, eu sinto que tu vens à Terra já com traumas, e com sabedoria de pessoas Sim. que, E que é pronto, aquilo que, que que acaba tiveram por cá antes acontecer de são ti. reminiscências, exatamente aquilo que tu te lembras de Yeah. tudo que tu já fizeste. Então, das duas, uma, pronto, isto ou é uma coisa que já está tipo dentro de mim, ou então é realmente aqui uma conexão Uhum. espiritual com energias que andam por aí, Uhum. não sei bem aonde, não é? Exato, exato. Mas já, há de ser um dos dois, e pronto, e depois eu também acredito que existem outro tipo de energias, não é? De divindades e Uhum. de, pronto, outras coisas que não serão necessariamente as minhas ancestrais, Vais, exato. mas É pronto, uma parte mas está tudo coletiva, assim. Sim, potencialmente é isso, também. é tudo assim uma névoa Tudo para mim ainda, conectado, exato. mas sim, yeah, Não, eu yeah, acho bonito tu dizeres isso, porque normalmente as pessoas têm tantas certezas, até mesmo, eu acho que nesta própria área de artes divinatórias, as pessoas querem tão urgente, e mesmo sem ser nas áreas hum, divinatórias, as pessoas querem tanto terem certezas e incluíram isso em grupos ou em definições, que acabam por fechar muito o desenvolvimento daquilo que yeah, poderá ser, e eu gosto, eu acho yeah. todas as ideias que tu disseste são absolutamente possíveis e, portanto, é um bocadinho por Não há aí, é de forma de ter deixar exatamente, certeza. exatamente, Acho que é impossível tu teres certeza. Tens não que há, não sentir é só, por isso é que impossível, eu é estou mesmo, eu estou exatamente, sempre, olha, just look exato, o exato, que feels right for you, está top, exatamente, é o que estás a ver? for, Não, exatamente. yeah, yeah. Vamos agora para aqui para uma segunda parte, um bocadinho assim mais a fundo. Depois desta parte aqui mais introdutória, a falar sobre o teu processo criativo e a tua arte e aquilo que tu fazes, e obviamente poderias estar aqui uma vida inteira, ou pelo menos até agora, a descrever aquilo que tens feito. E depois já vou-te fazer assim umas pequenas perguntas de curiosidade, que eu tenho a certeza que as pessoas que também estão a ver a entrevista vão se calhar achar interessante, e se calhar têm aqui, também teriam em mente em fazer. Um, para além de tu teres um solo em balança, tu tens, lá está, tu tens uma carta eclética QB, nós já estivemos a falar sobre isso, obviamente em privado.
E eu acho muito interessante, e eu acho que se sentes esta energia, tu tens uma lua e um ascendente em Capricórnio, portanto, não é só aquela parte de cheguei, ok, de, da energia de balança, que eu acho que é muito diferente em homens e mulheres. Uhum. Eu acho que tinha mencionado, se calhar, a minha professora de Fisicoquímica, que era assim a maior justiceira Sim. que eu já conhecia, ou das maiores justiceiras que eu já conhecia, assim, à face da Terra. E então, tu tens uma lua e um ascendente de Capricórnio, os Capricórnios são considerados pessoas ambiciosas, mas acima de tudo querem deixar uma marca, querem construir qualquer coisa de substancial. Portanto, não é tipo, ok, enquanto isto durar, eu vou estar aqui. Hum. Querem estar efetivamente, querem construir qualquer coisa a longo prazo. Tu sentes que isto é uma coisa que tu desejas, é uma necessidade emocional que tu tens de construir qualquer coisa que deixe assim um legado artístico? Yeah, sem dúvida, sem dúvida. Sim, Uhum. aliás, eu estou constantemente a levar rebocadas dos meus amigos, de humildade, precisamente por causa disso, porque eu tenho aqui sim uma ambição muito grande em relação à minha arte. Eu sempre quis, hum, fazer uma carreira internacional e sempre me disseram que isso é muito difícil, Então, está pronto, cada vez esquece mais, isso. eh, mais fácil em alguns aspectos de. Pronto, em Sim, alguns sim, no aspectos sentido de termos de um mundo abertura. globalizado, sim. Mas continua a ser É difícil, pronto, difícil sendo noutros aspectos. portuguesa É. e tarará, e depois eu não quero, pronto, não tenho muito interesse em associar-me a uma major label. Não digo nunca, porque depende muito de como as Sim, coisas sim, do que acontecer. forem feitas, né? Mas, portanto, mais difícil ainda, porque eu sempre disse que queria permanecer independente e tal. Pronto. Epá, e tenho imensas conversas sobre, mas porquê que não te chega sei lá, impactar 20 pessoas? Tipo, porquê que tens que querer impactar milhares? I don't know, I just want to. Tipo, é só. Bom, Eu não sei explicar, também não percebo porquê, porque realmente, pronto, se fazes música, até podes fazer música só para ti, e em primeira instância eu faço música para mim, obviamente, mas no fim do dia, se a música não for ouvida por outras pessoas, não tem interesse nenhum. E quando tu fazes música que tem uma mensagem, hum, que efetivamente, é suposto, pronto, tocar na consciência das pessoas e fazer as pessoas pensar, quer dizer, só faz sentido se as pessoas ouvirem, não é? Então, não sei, para mim sempre fez sentido deixar uma marca no mundo, não sei, sentir que fiz qualquer coisa de bom para os outros, uhum, não necessariamente a questão da fama e de ser conhecida uhum, na rua e não sei o quê, é, pá, isso não me interessa muito, para ser honesta. uhum, Mas a questão de saber que tenho imensa gente a ouvir a minha música e a ouvir realmente, a mim uhum. dá-me tanto gosto quando Tá, as pessoas sim, me mandam exatamente. mensagens assim, pá, olha, ouvi isto, identifiquei-me imenso e tipo, Sim. obrigada por teres escrito isto. E eu tipo, não, tipo, obrigada por ouvires com ouvidos de ouvir, é tão especial sentir-te ouvida. Então, não sei, deve ser mesmo, lá está, por isto, não é? Por, por, Tu por, sempre te por estes sentiste, aspectos no meu. Sónia, Oi? desculpa, tu sempre te sentiste assim, mesmo quando ainda não Sim. criavas alguma coisa específica desde miúda de Yeah, essa yeah, ambição sempre yeah, esteve yeah. presente de Imagina, eu fazer sempre coisas bem quis. feitas, sim. Sim, first of all, sempre quis ser cantora. Pronto, eu tinha esta Sempre. coisa. Não, sim, Desde sim, sim, sempre. sempre. Yeah, 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 Uau, yeah. Eu tenho tipo uau, vídeos em pequenina a dizer, não, eu quero ser cantora. Pronto, mas depois isso meio que se desvaneceu da minha. Sempre cantei, mas sim. pronto, me fizeram-me tanto crer que não era possível que eu meio que desacreditei. Mas sempre quis e sempre me imaginei tipo, em grandes palcos, sempre me imaginei ao lado de personalidades internacionais. Então, não, eu meio que sempre soube que esse seria o meu caminho, Uhum. hum, mesmo quando não acreditava que era possível, se é que isto faz sentido. Sim. E pronto, e se calhar estou a dizer isto agora, e se calhar daqui a uns anos, olha, vemos e olha, não chegou a lado nenhum, epá, é possível também. Mas não sei, mas há qualquer coisa dentro de mim que me faz sempre querer fazer as coisas com o máximo de perfeccionismo possível, o máximo de qualidade possível dentro dos recursos que tenho atualmente, para conseguir competir com este tipo de pessoas. Eu nunca estou a pensar: vou fazer isto, e para Portugal está bom". Para Uhum. mim isso não faz sentido precisamente por almejar mais, pronto. Não quer dizer que eu não fico super contente de fazer um concerto para 50 pessoas e ter essas 50 pessoas
presentes realmente a ouvir aquilo que eu estou a dizer. Eu adoro. Aliás, são os concertos que eu gosto mais, mas se eu puder dar, sei lá, 1000 concertos desses, não é? Exatamente. Exatamente. Great, se puder falar para não sei quantas mil Uhum. pessoas, mesmo que seja assim aos bocadinhos, Aos fico muito bocadinhos. contente. Ok. Yeah, Ok, yeah, posso fazer pronto. uma pergunta que se calhar pode ser controversa. Tu desde sempre Claro, pões em inglês, é uma coisa que foi inconsciente, foi estruturada. Estou a perguntar aqui porque normalmente capricornianos não dão um ponto sem nó, ou seja, não vão sim, estar a gastar energia a fazer uma coisa lá está por um hobby. Eu estou a dizer sim. isso porque eu também eu tenho uma sequência de casas 10 e é muito difícil eu dizer a alguém, olha, eu tenho um hobby, porque ele cedo se Sim. transforma numa coisa em que eu quero estruturar e fazer melhor ou aprender Sim. mais ou outra coisa do género. Tu também sentes isto, que o teu tempo, principalmente porque tu tens outras ocupações e em termos profissionais, como é que tu Já consegues não. gerir? Já não? Uau, espetacular, incrível. Como é que Yeah. então, até agora, então vou-te fazer uma pergunta, enquanto artista, como é que tu geriste isto tudo até chegar ao ponto Uhum. em que tu estás, Sónia? Eu não sei, com muita fé, para ser Uhum. honesta. Sim, Ahm, sim. mas agora queria, eu já respondi a esta parte, mas Ah, estavas a tá. falar e eu estava-me a lembrar eu na faculdade eu comecei a fazer boxe e do Uau. nada o meu grande goal era ser campeã nacional. Pronto. Ou seja, vai de encontro com aquilo que tu Começas estavas e a é dizer. logo tipo campeã nacional, exato. É, tá, eu Ai não, que eu entendo. quero competir e passado 4 meses estava a competir, que é completamente surreal. Epá, pronto, portanto, epá, super, super accurate. Mas pronto, quanto à parte Boa, muito artística, bom, muito bom, muito bom. quanto à parte artística, lá está. Eu só comecei a acreditar que isto era possível ser uma profissão, no meu segundo ano de faculdade, portanto eu tinha tipo 19, 18, 19 anos. Tu Ahm, tiraste a tua formação foi em Sónia? farmácia. Farmácia mesmo. Yeah, nada a ver, sim. Portanto, eu tenho formação em música no conservatório, mas foram 5 anos, Nada eu a não ver, acabei o mas curso. Sónia, é tão incrível, Hum, porque é o que eu estava a dizer, tu tens um nodo lunar sul em Peixe, já vamos falar sobre isto, uhum, parte do Nodo Lunar Norte, que fala, obviamente, que está relacionado com Virgem e que fala também sobre trabalho, coisas mais específicas, rotinas, e obviamente tudo o que tem a ver com saúde. E cá estamos, tipo, temos exatamente na mesma pessoa uma yeah, música, uma poeta e uma farmacêutica. Portanto, eu acho absolutamente, eu acho lindo, é quase como se tu estivesses dentro de ti mesma ambos os equilíbrios e todas as coisas pudessem coexistir, porque lá está, aparentemente yeah. não tem nada a ver, mas de certa forma tem. Mas diz, estavas a falar, Epá, é desculpa, meio interrompi. estranho, é meio estranho. Não, 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 sem problema nenhum. Assim é que isto é interessante. Mas lá está, esse equilíbrio é meio estranho, porque na verdade eu não adoro farmácia. Porquê que Ou seja, escolheste então farmácia? Diz-me, diz. pronto, é isso, é muito estranho. Imagina, na verdade, isto foi em 2015 que eu fui para a faculdade, se eu não estou em erro, e Uhum. os meus avós estudaram em Coimbra, os meus avós paternos, e eu sempre ouvi muitas histórias de Coimbra. Ui, E, yeah, não vou dizer mais e eu, nada. pronto. Tenho E, família eu, lá. Mas diz. então tu sabes, não é? Pronto, o que é que existe ali, pronto. Exato. E eu sempre, não sei, eu sentia muita nostalgia das histórias que eles contavam, mas eu nunca tinha vivido em Coimbra. Pronto, portanto, não sei se foi uma vida passada, se foi o quê. Epá, e quando, eu sempre disse que queria ficar em Lisboa, eu queria estudar em Lisboa, não sei o quê. E quando, mesmo antes da altura das candidaturas, para a faculdade, deu-me assim uma cena e eu acordei um dia e foi do tipo, eu tenho que ir para Coimbra. Oh, E não. então aquilo instalou-se na minha cabeça. Eu, olha, eu não quero saber o que é que vocês acham, mas eu vou para Coimbra, tipo, para os meus pais. Sério? E Que foste mesmo? fui para Coimbra. Então o que é que aconteceu? Eu candidatei-me a vários cursos só na Universidade de Coimbra. Eu não me candidatei a mais nenhuma universidade. Estás a E brincar? eu, Tu foste, era primeiro Coimbra, era o primeiro sítio e depois o que fosse. Ai, meu yeah, Deus. yeah, eu só sabia que tinha que ir para Coimbra, pronto. Ai. E eu, pronto, eu candidatei-me primeiro, as primeiras opções eram em saúde, Meu Deus. porque a minha avó e a minha mãe são muito ligadas à parte da saúde, não necessariamente pela profissão, mas porque elas são assim umas curandeiras autênticas, Uhum, pronto. A uhum. minha mãe tem assim uma sensibilidade brutal, para esta parte da cura, tanto com medicinas alternativas como com medicina tradicional. Ela tem assim mesmo Uau. não sei, é tipo um instinto, uma coisa ridícula. Pronto, e tanto ela como a minha avó sempre estudaram muito, então isso meio que me foi incutido, do tipo,
saúde, pronto, já é uma cena que, sei lá, que eu ouvia One falar in the desde family, miúda. exato. Yeah, só que eu tento sempre ir pelas medicinas alternativas, eu fui Claro. fui muito tratada por homeopatas, temos muitas Uhum. mesinhas e não sei o quê, então eu fui para a farmácia e fiquei um bocado tipo: "Ok, eu ainda gosto mais das mesinhas agora, quanto mais eu puder evitar medicamentos eu vou evitar", mas foi interessante, pronto. Mas, Gostaste do curso? Estás a dizer, foi not really, introdução? yeah, Ah, not ok. really. Não, 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 não. Imagina, eu amei estudar em Coimbra, Uhum. pronto, e foi em Coimbra que eu percebi realmente que era música que eu queria fazer e que era possível e tal. Eu comecei a tocar lá num bar e pronto, e aconteceram muitas coisas Oh, uau. interessantes nesse bar. Yeah, então Coimbra foi decisivo para isso e foi decisivo para eu conhecer Nós a vamos minha querer um identidade. documentário no futuro sobre isso tudo, oh Sónia, desculpa, desculpa lá, vamos querer um documentário. Quando eu for uma artista internacional, quando houver Antes, interesse, eventualmente. antes disso, way back, ok? Se faz favor. Não, porque é muito Hum, interessante, uma pessoa vai Opa, para Coimbra é muito um sítio, especial. é, Coimbra é muito especial, pronto. tem uma aura. É pena que às Yeah. vezes, que às vezes não, que esteja mesmo parado no tempo. No outro dia estava Tá, sentado tá, tá, tá. numa gelataria na Dopo, no verão passado, quer dizer, eu estive lá há um fim de semana atrás, e literalmente, e uma pessoa ia a sair, um velhinho a sair do prédio ao lado da gelataria, fecha a porta e cai estuque em cima do pessoal que estava a comer o gelado. E eu fiquei assim, o que é que se está a passar? Tipo, é um tremor de terra. Oh meu Só estuque a Deus! cair do tipo de um prédio super descascado, com as cabelagens todas a ver assim, os fios, tudo. Péssimo, mas pronto. Ai meu Parece que Deus! existe aqui para o bem e para o mal, Sim, que haver mais investimento, obviamente, no património. A Baixa tem muitas coisas ainda, tipo, continuam fechadas e paradas, e sim, é, sim, sim. Mesmo a alta da cidade está assim meio. Pronto. As é, repúblicas estão todas a cair de podre. Quer dizer exatamente, que são casas tão importantes para a história da exatamente, Coimbra estudantil exatamente, e exatamente. pronto. Património mesmo, é. Yeah, yeah. Mas pronto, por outro lado, pronto, tu Outro chegas lá e lado, sentes tem a aquela sua história aura toda, não é? de, epá, Eu lembro-me, eu parámos, comecei a escrever poesia às pedras da calçada, que é sério. ridículo. Juro-te, eu tinha um amor por aquela cidade. Cada pedra da calçada para mim era uma cena. Pensar, tipo, a quantidade de pessoas que fizeram coisas A incríveis e que história que está ali, pisaram aquelas pedras, de saber. I don't know, Coimbra, tem nem ali sei. qualquer Eu coisa. tenho assim um Ok. amor àquela cidade, uma coisa, Olha, pronto. eu agora eu escrevi aqui, eu anotei, depois nós havemos de falar, que tem, Uhum. não me importarei nada de fazer isso, envio-te aqui por certeza que isto deve passar por aqui. Eu tenho uma linha de Quirona a passar no Porto e consigo perceber porque é que ela Hum. passa no Porto, Porto e Viseu. Está ali mesmo, vai ali tipo, vai ali 8. De certeza que tu tens alguma linha tipo Em aqui. Coimbra. Exatamente, existe uma parte da astrologia que é a astrocartografia, que efetivamente indica-te vários Lindo. pontos no mundo inteiro onde tu te poderias sentir, e depois isto tem a ver com os posicionamentos. Se for o Sol é onde tu te revelas mais e a tua vitalidade, se for Júpiter é onde tu te desenvolves mais, Vênus é onde te sentes melhor, etc., onde poderás encontrar mais. Uau! Tens coisas muito interessantes e é pá, Uau! uma coisa para se ir estudando ao longo. Sim. Eu não gosto nada, de certeza que já deves ter visto um velhinho a passar pelo Instagram a dizer só existe 2 ou 3 sítios em que você se vai sentir bem em casa, não sei o quê. Não é Não propriamente sei. isso, porque não, mas existe. Houve aqui há pouco tempo uma publicidade horrível. Às vezes o algoritmo também tem destas coisas. Se faz alguma coisa contar ou astrologia, metem-te obviamente o algoritmo das coisas, Epá, pois sim. basicamente a toda a gente que anda nestas andanças, e nós andávamos a gozar com isto. Mas a astrocartografia revela-te muito dos sítios e muitas vezes o porquê tu te sentias de determinada forma. Por acaso, há pouco tempo, um beijinho, Susana, se nos estiveres a ouvir, uma astróloga e taróloga também e que faz leituras de aura, ela foi exatamente depois, após uma consulta de astrocartografia, foi correr para o Egito e vá lá. Melhor viagem da vida Opa, lindo. dela. Yeah, Tenho que fazer exato. uma coisa desse género, porque há É imensos muito sítios no fixe. mundo que eu me sinto. Sim, e não é só isso, Sinto nós que, estávamos. que sinto que tenho memórias lá e nunca Olha, lá tive. É está, muito estranho. Yeah. exatamente. Eu acho super interessante porque, Hum. obviamente, vamos já falar disto, não é? Tipo, depois daqui da Lua e do Ascendente em Capricórnio, temos aqui, já vamos falar da parte de Sagitário, que eu acho sempre interessante. Pessoal que tem elementos de Sagitário, tem sempre uma energia, pá, e principalmente pessoal que tem o nodo lunar Sol em Sagitário, que, embora não seja aqui o teu caso.
mas tu tens aqui três grandes em Sagitário, já vamos falar sobre elas. Antes disso, vamos mergulhar aqui nesta parte que nem toda a gente gosta muito de falar, mas é necessária. Eu gostava de ter visto um podcast, na realidade, na altura, quer dizer, isto não havia propriamente, acho que houve um grande boom de podcasts, não é? Após a pandemia. Yeah. A falar sobre estas coisas e até depois apanhámos até, já nem sei qual é que foi a marca que fez pá, já não sei mesmo, mas houve meio uma marca super conhecida a fazer publicidade baseada no retorno de Saturno, que eu até fiquei vesga a olhar para aquilo. Então é o seguinte, de 2023 a 2025, eu achei isto particularmente interessante, nós estivemos aqui com o Nodo Lunar Sul em Balança, andámos aqui e o Nodo Lunar Norte em Carneiro, pois claro. Esta última lua cheia foi mesmo aqui o ponto final aqui destes trabalhos e destes eclipses todos que nós tivemos durante estes últimos 2 anos. E eu achei interessante fazer esta questão, porque tal e qual, como disse a ti, quando eu estava a passar por um meu retorno de Saturno, também estava o nodo lunar sul em peixe, isto é uma coisa que costuma acontecer mais do que, quer dizer, é mais frequente do que as pessoas imaginam. E era o que estava a acontecer a ti, Tina, estás a passar aqui por um retorno de Saturno. Eu estou a ouvir aos cortes agora. Estás a ouvir? Olha, Yeah, incrível. eu estou-te a perceber, Estás a só que ouvir? estou a ouvir Oh, aos cortes. ok. Yeah, não Então sei o que vamos é que está a acontecer. recomeçar aqui. Vamos recomeçar aqui. Então, assim, ao mesmo tempo que o Nodo Lunar Sul estava em balança durante estes 2 anos, estás-me a conseguir ouvir, Sónia? Sim? Yeah, imagina, de X em X tempo, Corta. corta. Se quiser, Yeah. Mas eu corta. estou-te a perceber. Estás a Eu perceber? estou-te a perceber. Sim, É? sim, sim, sim. É Pronto. mais. Queria-te avisar só por causa, como estamos a Ok, gravar, não sei se depois ok. vai traduzir ou não. Não, por acaso Mas eu estou-te a perceber. por aqui está fixe e não Ok, está boa. cortado. Mas pronto, eu também Boa, boa, boa. já vou verificar na gravação. Então, o que Ok. eu estava a dizer é que ao mesmo tempo que isto estava a passar, portanto, muita revisão para as pessoas do signo Balança, também estás a passar por um retorno de Saturno. Como é que caracterizas esta fase da tua vida e que conselhos darias às pessoas da tua geração sobre estes 3 anos intensos? Para quem não sabe, o retorno de Saturno acontece 3 vezes durante a nossa vida, entre os 27 e os 30, entre os 57 e os 60. Nós também, depois, entretanto, temos um retorno Quiron ali aos 51, 54, e depois temos entre os 87 e os 90, que eu gosto de chamar as melhoras da morte, não é? Os primeiros é as dores de crescimento, os segundos é a crise de meia-idade, que já não é meia-idade, já ultrapassa, não é? Pensarmos o que é que andámos a fazer à nossa vida, e depois no final da nossa vida a fazer aqui um ponto de situação. É sempre duro entre os 27 e os 30. Que lições é que isto te trouxe? E principalmente, não é? Porque estamos a ouvir aquilo que tu escreveste agora mais recentemente e estou super entusiasmada para ouvir aquilo que tu vais revelar nos próximos capítulos. Mas agora eu queria te ouvir falar de viva voz porque é sempre diferente para as pessoas e obviamente aqui com um acrescentar deste nodo lunar sul em balança com eclipses, não é? Que nós tivemos aqui os eclipses em balança, deve ter sido assim um bocadinho painful, não é? Mas agora vou-te deixar falar. Pois. Então, pronto, é muito curioso este tempo de 2023 a 2025, e na verdade eu tenho aqui uma história engraçada que começou no fim de 2022, mas que já foi meio que uma previsão para aquilo que ia acontecer a seguir. Uhum, Pronto, lembras-te de eu estar a dizer há bocado que comecei a ter uns sonhos com o meu avô, uhum, tarará, pronto. uhum. Isso fez-me com que eu fosse ter com uma medium que é Ah, amiga da minha família. ok, ok. Pronto, que também acompanhou eu tenho um meu tio que era meu padrinho, ele faleceu bastante novo, em antes foi que é 2021? Sim, foi 2021. Uhum, E pronto, eu conhecia porque ela o acompanhou durante a doença dele e etcétera. ok. E pronto, então meio que pronto, eu a conheci assim na fase final dele e ela me deu-me assim uma dica de: "Olha, quando precisares diz-me, porque eu sei que tu também sentes umas coisas e tal". Eu: "Ok, Uhum, cool". Pronto, e no fim de 2022 começou a acontecer isso e pronto, que eu senti que era literalmente aqui a minha pronto, a espiritualidade, eu não sei bem como é que hei de uhum, chamar isto, mas a espiritualidade meio que a puxar-me para: "Ok, tu tens uhum. que dar atenção a isto". É isso. Pronto, então eu fui falar com ela e tivemos uma consulta super longa. Eu na altura estava a desistir completamente da música, porque estava tudo a correr mal, tinha sido literalmente traída Foi uma pelas data pessoas de que mais próximas me uhum, eram, na música, e então eu estava do tipo: "Epá, este mundo já é tão
mau, se as Uhum. pessoas que me estão mais próximas me estão a fazer isto, então eu não Acontece, quero. acontece. Pronto. E então, pronto, aquilo foi assim uma altura muito, muito dark, e eu fui ter com ela para perceber o que é que, não sei o que é que estava a acontecer, e já sentia a necessidade, pronto, de ter algum acompanhamento nesse sentido há muito tempo. E pronto, entre outras coisas, ela fez-me ali meio que uma profecia do tipo: olha, primeiro tu deixaste de acreditar que isto é possível, o teu trabalho, principal, eu na altura estava a trabalhar numa farmacêutica, numa multinacional, portanto corporate, nada a ver comigo. E pronto, e ela a dizer: "Olha, isto vai está-te a corroer completamente, portanto tens que deixar o teu trabalho, tens de dedicar só à música". E eu do tipo: "Giro, mas eu tenho contas para pagar, as coisas não funcionam assim". "Ah, não, mas é assim, tu se voltares a acreditar, tu tens que voltar a acreditar, ponto número um, e se voltares a acreditar, vais ver que em 2023 vai-te aparecer uma oportunidade para fazer só música e portanto, para largares o teu trabalho". Não sei. E eu fiquei naquela, ok, Será? giro, Tipo, vamos ver. será? Yeah, Uau, vamos ver, mas a consulta foi uau. muito, pronto, foi assim muito enlightening, e efetivamente o meu mindset mudou bastante, eu saí de lá com uma energia renovada, tarará, pronto. E efetivamente 2023 surge essa oportunidade. Sim. E pronto, e eu despeço-me, em 2020, não, já me despedi em 2024, Uhum. porque depois, pronto, houve uma oportunidade, mas depois tivemos que gerir tudo a nível legal, para estar tudo, pronto, Claro, tudo contratualizado, e não sei o contratualizado. quê, para eu ter algum tipo de segurança. E pronto, e despedi-me e, portanto, passei a fazer só música em Uau. 2024. Também eliminei imensa gente da minha vida, portanto, Uhum. estive a cortar imensa gente que não fazia sentido. Uhum. Então, eu não sei até que ponto, porque eu não sei exatamente o que é que significa um retorno de Imagina, Saturno. eu devia ter aqui uma rainha de espadas, literalmente, aqui Oh meu para Deus, a Rainha de aparecer. Espadas está-me sempre a sair no tarot, não sei se estás a perceber, mas eu identifico-me imenso com a Rainha de Espadas. Epá, é incrível, é incrível. Pronto, É o literalmente, pronto, sim, communication, modo esse rainha, communication, pois, com yeah, certeza. modo Rainha de Espadas A completamente. rainha de espadas a cortar. Completamente. Não, é assim, E, faz sentido, sabes porquê? Porque Saturno tem a ver com disciplina e quando surge é uhum, para nós disciplinarmos a nossa vida. Agora, depois depende, ok, obviamente, em que caso é que tu tens. Eu não vou aqui estar a explorar isso, porque sim, questões são as questões, mas depois podemos falar sobre isso. Aquilo que acontece é que Saturno acaba por disciplinar, obviamente é um planeta geracional, é exatamente o mesmo para as pessoas da tua geração e de cada geração, não é? Tipo, o pessoal que tenha nascido num determinado intervalo de tempo, e depois é a casa efetivamente que vai contar mais. E por exemplo, o meu retorno efetivamente foi na sétima casa, e aí essa parte de realmente cortar com uma data de gente, a sétima casa são relacionamentos, trau, 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 desaparecido do mapa. Portanto, eu consigo yeah, entender, sim, yeah. acaba por ser Pá, uma pois, consequência, sim. e isso basicamente libertou-me caminho, foi assim, abriu-me uma série de Abertura, portas. sim. Uhum, Yeah. E então tem sido, imagina, tem sido duro, mas ao mesmo tempo tem sido fantástico, uhum. porque realmente eu consegui perceber O que é onde é que eu essencial para tenho. ti? Exatamente, o que é Sim, para onde é que eu tenho que ir e o que é que eu tenho que fazer. A minha vida gira muito à volta da minha carreira artística. Pronto, eu sou muito, muito aficionada por aquilo que eu faço. Eu adoro música, adoro escrever, sobretudo escrever. A palavra, eu sinto que, não tem a ver sei, que o meu contigo? compromisso é mais com a palavra até do que com a música. Uhum, Mas pronto, então tem sido assim espetacular nesse sentido. E eu sinto sempre que pronto, que tudo de bom e de mau que acontece na minha vida acaba por refletir depois na minha carreira artística. E pronto, e portanto, isso foi meio que um despertar, pronto, again, um despertar despertar. espiritual que me veio abrir uma série de portas. Portanto, se eu tivesse que dar um conselho às pessoas da minha geração para esta fase é mesmo Aguentem deixem-se mesmo. levar, não, deixem-se levar Deixa-se levar, por exatamente. estes ventos estranhos, porque efetivamente se vocês se deixarem levar, vocês vão chegar ao sítio certo e às vezes nós não percebemos muito bem e acontecem coisas muito drásticas e muito Muitas gerações. dolorosas, mas são essas coisas que nos levam ao sítio certo e quer dizer, às vezes é só passado um ano que nós percebemos ou até mais, Uhum. mas efetivamente vimos a perceber o porquê destes trambolhões todos, e é fantástico, quando nós olhamos para trás é do tipo: "Ah, uau, Já, estou já num sítio percebi, tão exato, já melhor", é percebi tipo porque é que eu tenho que estar ali, ok. yeah,
É, Yeah, yeah. sim, senhora. Tenho uma pergunta para fazer que não está aqui no cardápio, mas eu Ai, acho que agora não te deveria estou a fazer. ouvir. Estás-me a... Já está? Voltou? Está ali, Isto volta e meia. Lilo, sai. A minha sim. coelha está. Chama-se Lilo. Lilo, ok, Estás a pronto. a sério? Estou Não, é fofinha. que ela está Ela é tipo. super Ela volta e fofinha. meia passa-se. Tu... Estás-me a ouvir bem? Eu estou-te a ouvir bem. Eu estava-me a Ok. rir porque eu disse assim: vou fazer uma pergunta que não está no cardápio. E tu dizes: não estou a ouvir Não, deixei de te ouvir outra vez. outra vez. Eu não sei o que é que está a pensar. Então, peraí, deixa lá ver se isto está fixe. Agora está. Agora está. Então é assim: eu estava a Não, dizer. já não está Não, outra não, vez. Ai, meu Deus. Eu não não sei o que faz é que sou. mal. O que é que tu consegues ouvir de mim? Consegues ouvir agora alguma coisa? Estás fixe? Sim? Tudo. Tudo. Então, o que eu estava a dizer, eu acho que não vou mexer muito. Pronto, eu estava a dizer, vou fazer uma pergunta que não está no cardápio. E a primeira coisa que Ok. tu me dizes é: eu não te estou a ouvir. Então é por isso que eu estava a rir. Não estava mesmo. Podes fazer a Pronto, não pergunta. faz mal, já é tipo Rainha de Espadas again. Eu disse, oh God, estou a brincar contigo. Tudo certo. Olha, a Muito bom. pergunta, a pergunta é. Porque houve aqui uma transição entre a parte do canto e o rap. Como é que isto surge? É uma resposta? É algo que tu já fazias? Era uma ambição que tu já tinhas? É tudo misturado? Eu sei que existe uma história por trás e gostava que tu a contasses. Sim. Sim, claro que sim. Dentro daquilo que tu quiseres contar. Atenção. Eu sou super transparente. Eu acho que sou, olha, transparente demais, mas é o quê? Demasiado transparente às vezes. Ok, Mas ok. pronto, paciência, é o que é. Sim, então, eu sou muito hip hop head, Uhum. eu adoro hip hop, é tipo, eu praticamente só ouço hip hop, o que, pronto, muitos diriam que não é o ideal para quem faz música, mas é pá, pronto, É aquilo que tu paciência. gostas? É a tua Sim, inspiração? Uhum. pronto, eu adoro. Então eu estava a fazer música que eu não adorava, quer dizer, eu gostava da música que estava a fazer, mas não sei, at the same time eu sentia que aquilo não era onde eu ia ficar e não era a minha identidade. Ok. E basicamente eu comecei a explorar o rap quando eu me desvinculei, da equipa com que eu estava a trabalhar inicialmente, porque houve Ok. aqui assim lá está, 2022, uma história muito feia, muito drástica aqui com a pessoa principal com que eu estava a trabalhar, e que acabava ah, por me influenciar, aliás, nem era influenciar, era literalmente uma manipulação gigante Dizer, para é eu aquilo fazer que tu aquilo que fazes ele bem, queria. vai fazer aquilo, exatamente, exato. Exatamente. Então quando eu me vi sozinha, hum, eu pronto, vim-me a Ganhaste explorar algum. exatamente aquilo que eu queria e portanto até comecei só eu e o piano a fazer rap ao piano, Uhum. que é um bocado estranho, mas algumas das músicas do álbum até começaram assim. E percebi que aquela era a minha praia. Eu não comecei mais cedo porque achava, não sei, que não tinha ritmo ou que não tinha lírica suficiente, porque assim, no fim do dia o inglês não é a minha primeira. Eu acabei por nem te responder a isto, há bocado Não falámos faz sobre isto. mal, isso em casa é para Hum, encontrar. Yeah, Mas já yeah, disse, pronto, já voltou. respondes, não te preocupes. Mas o inglês não é a minha não é a minha língua materna, e eu sempre vivi em Portugal, não vivi fora, mas o inglês vem também da mesma forma que a escrita me vem de forma muito espiritual. Eu Orgulho. inclusivamente, pronto, eu costumo rezar, pronto, eu não rezo como os católicos, mas Uhum. falo com, enfim, portanto, é rezar, mais ou menos. Portanto, eu Entidade, faço esse exato. tipo de Uhum. faço esse tipo de comunicação em inglês também, portanto é uma coisa muito espiritual para mim, o inglês, eu não sei bem explicar porquê. E portanto, sei lá, portanto, para além dos preconceitos que eu já tinha em mim, que me foram incutidos, tanto pela cultura do hip hop como pelas pessoas que estavam à minha volta de, pá, primeiro o hip É hop aquilo que tu é fazes, exato. praticamente é de homens, não é? Uhum. E segundo, tu não tens ritmo, tu não tens dicção, tu não tens não sei quê, então esquece isso. Epá, só quando tu estás sozinha, tu vais Exato. por onde tu precisas de ir. E pronto, e realmente encontrei aquilo que eu adoro fazer. Pronto, e percebi, eu adoro cantar, no entanto, o rap permite-me dizer muito mais coisas, Uhum. e é uma sonoridade, não sei, que eu me identifico muito mais, não sei explicar bem porquê, é o que é. E depois, por Uhum. outro lado, sinto que meio que é um ato de resistência só por si, o ser mulher
e afirmar-me como rapper e Uhum. vir lançar um álbum de rap, que assim, é um risco, é um Uhum. risco Claro. gigante, mas pronto, again, não é premeditado, porque pronto, eu até podia, pronto, venho aqui, sou super corajosa. Não, é literalmente, pronto, era o que eu É o que é precisava de aquilo que eu queria fazer, dizer. yeah. Uhum. E pronto, e faz muito mais sentido. E pronto, não sei se vou voltar a cantar mais. Uhum. Não sei, o álbum tem tipo 2 músicas que são mais cantadas, Uhum. e eu canto sempre os refrões e etcétera, mas não sei, É sai-me aquilo que servir a sempre tua em rap, expressividade, exatamente, é aquilo que servir yeah, a tua criatividade, é um yeah, bocadinho assim. yeah, yeah, completamente. Mas pronto, basicamente é essa a história, Essa é a pronto. história. Sim. Ok, sim, Yeah, sim. de forma mais resumida, pronto. Ok. Bom, agora vamos aqui para o round 3, literalmente. Depois de falarmos aqui sobre o retorno de Saturno, tenho aqui a fazer uma questão que para mim, opá, desperta sempre muita curiosidade, porque eu sempre tive muita gente de signo Sagitário na minha vida e eu consigo perceber porquê, porque é a minha sétima casa, entre outras coisas, e tu tens Vênus, Marte, Plutão em Sagitário. Sagitário é um signo mutável de fogo, portanto é literalmente pessoal que brinca com o fogo, que é extremamente criativo. E como é que tu consegues gerir este desejo e esta ambição, esta seriedade capricorniana, este equilíbrio, e desejo de justiça com esta energia de imprevisibilidade, porque Sagitário é vamos conduzir sem destino e logo vemos o que é que acontece. Conta-me tudo. Como é que tu achas que isto acontece na tua vida? Porque temos o planeta do desejo e da motivação e, obviamente, da sexualidade, Plutão, que está relacionado com transformação, e Vênus, que é relacionamentos e também finanças. E, portanto, a minha pergunta é como gerir este malabarismo em chamas? É um bocado assim. É uma confusão, epá, é muito confuso, para ser honesta. Porque realmente eu tenho muito essa coisa de Sagitário de preciso ter sempre coisas a acontecer na minha vida, preciso sempre de ter assim fofoca para contar aos meus amigos, fofoca minha. Ou seja, yeah, é do tipo, não sei, eu preciso I don't even know, eu fico aborrecida com uma vida normal, estás a ver? Então eu preciso de drama, eu preciso de conhecer Ok. coisas novas, preciso de conhecer pessoas novas, preciso de me sentir livre. Se eu me sinto enclausurada de alguma É forma, muito sagitariano. seja, yeah, completamente, completamente, seja na minha rotina, seja em relações, seja ah, relações de todo o tipo, não é? Seja Claro. amorosas, seja de família, amigos, não é? Pronto. Então eu meio que me. Pá, eu sinto muito que me ponho às vezes em situações que eu já sei que podem dar para o torto até pela simples aventura, sabes? Porque não sei, eu meio que preciso de emoção na minha vida, but at the same time, É, já chegas lá também em preciso de risco ser calculado. organizada. Yeah, mais ou menos, não mais ou menos. Eu tenho. A cena é que é meio estranho, porque há coisas na minha vida em que eu preciso que sejam mega calculadas e mega controladas. Por exemplo, tenho imensa ansiedade financeira, que para uma artista é um bocado chato, não é? Tu Mas eu sabes preciso. como é que eu vou fazer isto? Exato. Exactly. Então eu preciso. Essa parte, por exemplo, tem que ter super bem. Um, calculada e prevista e, portanto, dentro do possível, mas tem que ter sempre alguma margem de manobra, senão eu começo já a ficar maluca. Depois, em termos de agenda, eu também fico louca quando os meus horários estão todos trocados, mas ao mesmo tempo eu também não consigo ter uma rotina durante muito Muito tempo. Tipo, eu tenho tempo. que estar sempre a mudar. Yeah, depois preciso bué de mudar de sítio, não consigo estar sempre no mesmo sítio. Ahm, por incrível que pareça, em relação às pessoas que me são mais próximas, ahm, Consegues, vais mantendo. sim, Sim. sim. E Apesar de preciso delas precisaste. presentes. Exatamente, exato. Uhum. Yeah. Mas não sei, é muito estranho. Eu sinto muito que eu até achava que isso era meio da minha educação, porque eu tive uma educação muito conservadora e eu achava que era tipo a minha educação a me chocar com o meu eu artístico, porque sei lá, tu enquanto artista normalmente és um espírito livre e lá está, e queres essa imprevisibilidade e queres viajar e queres Uhum. tipo lançar-te ao desconhecido e
ver o que é que acontece, mas ao mesmo tempo, quando tens uma educação muito conservadora, tu queres fazer as coisas by the book. Então eu tenho estas coisas aqui, mas lá está, se calhar não é só da minha educação e são coisas realmente presentes no meu mapa, não é? O teu Not Mas Lunais andam está na muito à segunda bolha. casa. Está na segunda casa que tem a parte de Hum, tínhamos falado disso sobre a parte de material. pronto, Exatamente. Portanto, não é assim pronto. necessário. Se calhar Sagitário está aqui para te fazer lançar um bocadinho ali ao desconhecido, na oitava casa do Nodo Lunar Norte, não é? Aquela, seguis as tuas Pois, paixões, é muito provável, sim, sim. yeah, a Tem cena é Cordel do essa. Norte, mas Yeah, sim. yeah, mas é uma bolha constante, pronto. Porque é Uhum. do tipo. Nem sei, até é difícil de explicar, porque sei lá, eu preciso ter as Arrependes-te coisas de muitos organizadas, mas passos, arrependes-te de muitos passos de arriscar que tenhas dado, ou é uma não. coisa que, pronto, então Não, 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 eu adoro arriscar. Não, não, não. pronto, Imagina, mesmo as histórias mais dramáticas que eu tenho, adoro, adoro. Porque fazem parte. aprendo sempre coisas, sim, e posso escrever sobre elas, então é Uhum. incrível. Yeah, porque eu tenho muito esta coisa do eu preciso de viver as coisas para poder falar sobre elas, então quando eu deixar de ter muita coisa a acontecer na minha vida, eu vou deixar de ter coisas sobre as quais escrever, porque Exato. também deixo de sentir, e eu acho que tipo, o meu maior medo é deixar de sentir. Eu Ah, tive uma altura na vida em que eu estava meio numb uhum. e isso foi horrível, horrível, horrível. Eu tenho mesmo medo de estagnar e de deixar de sentir Existe. emoções. E isso deve estar ligado, pronto, a esta presença de Uhum. Sagitário. Uhum. Yeah, Eu é tenho bem pena. caótico. É muito caótico. É muito tipo duas Sónias, tipo uma a chicotear a outra para tipo, disciplina-te, e a outra para deixa-me em paz, larga-me, deixa-me Há viver. espaço para tudo, há espaço para tudo, não é só? Exato, exato. Eu acho que Yeah. sim. Yeah. Olha, então vamos aqui isto já vai caminhar aqui para a última pergunta, mas depois eu ainda vou fazer aqui uma extra, Uhum. se não te importares. E então, a última pergunta é o que é que te falta fazer ou que tu sentes que falta fazer e que tu sentes que é inevitável na tua vida? E pode ser na área artística, pode ser outra coisa qualquer, pode ser em termos pessoais, estás à vontade. Eu sinto que tem muito a ver com a minha carreira Da tua área. artística. Epá, sim, porque, again, eu sou muito focada, Sim. sim, sim, sou muito. Yeah, é muito, pronto, sei lá, às vezes, não sei, eu sinto que se um dia não tiver a música, tipo, se isto correr tudo mal, eu acho que vou só morrer de desgosto. Estás a ver? Aquelas pessoas que morrem de desgosto, Eu juro, juro. acho que tu encontrarias sempre, eu acho que todos os artistas, mesmo que haja ali uma área que é muito específica e que é aquilo que Uhum. eles querem fazer, eu acho que acaba sempre, aquilo acaba sempre por derivar noutra situação artística ou criativa qualquer, entendes? E eu Não, sim, acredito piamente que tu irias sim, encontrar um sim. outro outlet criativo para fazeres, para partilhares a tua criatividade. A Sónia, fizeste Sim, mas fotografia, digo. escrever, ou Sim, 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 pode não, ser isso sim, mas digo no sentido de não poder mesmo viver da, mesmo da fazer. arte, sabes? Tipo, ter que voltar a uma vida, sei lá, em corporate ou tipo, um Sim, trabalho sim. normal. Yeah, se tiver mesmo que me desligar da arte ou que a arte passar a um hobby, Uhum. não sei, pronto. Porque lá está, tudo que me É muito perguntam sobre a minha complicado, vida, sim. eu estou sempre a pensar, a minha carreira é muito estranha. Exato, Sei exato. lá, as minhas amigas dizem, não, sei lá, família, ter filhos e tal, e eu do tipo, Se ainda pisar não palcos? está, se ainda não está, Pisar palcos, conhecer. é porque ainda não é uma prioridade para ti, está tudo certo, isso Não, completamente, completamente. está tudo certo. Então, não sei, eu sinto muito que é esta coisa de, Continuares a de expandir. quebrar fronteiras, sim, 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 de quebrar fronteiras, de pisar palcos grandes, de fazer coisas a nível artístico propriamente dito, seja trabalhar com determinadas pessoas que neste momento são inacessíveis, seja pôr em prática epá, vídeos, porque eu tenho sempre imensas ideias, pronto, assim, mirabolantes para vídeos que só funcionam com orçamentos gigantes. Boa. E pronto, e há muita coisa que eu ainda há muita coisa que eu ainda quero fazer Muito e sei que tenho que estar noutra fase da minha carreira para para fazer, conseguires então, fazê-lo. E pronto. yeah, então pronto, quando tu fizeste essa pergunta, a minha cabeça foi logo para aí, Logo, pá, tipo, tanta coisa que eu ainda quero fazer completamente, completamente. nesta área. E pronto, que é um bocadinho a continuação daquilo que eu já estou a fazer, mas com muito mais recursos. E pronto, e com muito mais gente a ouvir, porque há imensa coisa que tu também, sei lá, não faz muito sentido tu fazer se ainda tens um público pequeno. Uhum. Um,
Então pronto, acho que é um bocado por aí. E eu sei que esse dia vai chegar. É Uhum. meio estranho, mas eu sei. Lindo, Eu pá, sei. Pode completo. demorar 1 ou 10 anos ou Pode 20, demorar o tempo que mas demorar, vai, mas vai chegar. mesmo. É. Então, olha, Sónia, agora para fechar aqui mesmo, queria que tu dissesse alguma coisa que tu achas que é importante partilhar sobre ti mesma e que eu não tenha feito a questão. Ui, Hum, nós falámos sobre tanta coisa. nós falámos sobre muita Ah, coisa, é verdade. yeah, yeah. O que é importante eu falar sobre mim? Ai, sei lá. Sim, agora eu estou-me a Acrescentar o que tu lembrar. quiseres, acrescentares o Pois, que sim, sim, sim. Eu estou-me a lembrar agora. Opá, imagina, eu não sei se tem muito a ver ou não, diz-me. mas tem tudo a ver com o que eu estou a fazer agora, que é esta coisa da cura do feminino e etc. Uhum. E, hum, epá, e eu meio que me virei aqui para um estudo de religiões pagãs e coisas antigas, Uhum. hum, e, e tenho sentido que hum, me tem feito conhecer quem eu realmente sou e está-me a dar uma liberdade assim. Criativa muito grande também, Isa. Nem só criativa, é mesmo de vida, sabes? Eu meio que me perdi, sinto que me perdi quando saí da faculdade, quando vim para Lisboa trabalhar. Eu Uhum. sinto que perdi muito o meu brilho, perdi, pronto, porque eu era muito de festas, muito balança mesmo, muito. Uhum. Queria estar sempre rodeada de pessoas e pronto, e lá está, e lançar-me ao desconhecido e conhecer gente nova e tudo. Uhum. E não sei, era muito feliz. O tempo que estive em Coimbra, eu chorava muito. Eu tive muitos anos sem chorar e eu chorava muito de felicidade. Eu chorava de Ah, agradecimento daquilo que eu estava a viver. E era uma coisa muito estranha. lindo. Um, epá, e quando vim para Lisboa para trabalhar, foi assim uma quebra gigante e eu literalmente sinto Lisboa que tem esse perdi. efeito, gente. Lisboa tem esse Não, mas olha que sabes que com muita gente que eu falo pronto, e que viveu É, noutros sítios e vieram para Lisboa, pai, Lisboa parece é que mais pesado, é mais pesado. yeah, completamente. Tipo, aquela aura sonhadora, aquilo meio que desaparece. Uhum. E pronto, depois foram muitos anos a trabalhar em corporate. Tive 5 anos a trabalhar em corporate, que é muito tempo, pronto, tendo em conta que eu tenho 27 anos, ter passado 5 anos a trabalhar em corporate, que é uma coisa, pronto, que me drenou de uma forma impensável, porque eu nem sequer podia, sei lá, vestir-me como eu me queria vestir e apresentar-me como eu me queria apresentar, porque eu não encaixo ali at all. E pronto, e este ano, finalmente, e eu pronto, sinto que tem tudo a ver com esta coisa de me ter ligado à espiritualidade e ter percebido que há outras formas de espiritualidade que não aquela na qual eu cresci, porque eu cresci, pronto, familiarizada com a religião católica e não me identifico, pronto, at all, sobretudo por a presença do homem Sim. enquanto, quer dizer, do sistema patriarcal, Uhum. pronto, Sim, 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 sim. basicamente do sistema patriarcal e ter percebido que existem outras religiões mais antigas que eram efetivamente sistemas matriarcais, Uhum. e que pronto, para mim faz muito mais sentido por esta questão, pronto, da mulher dar à luz e Uhum. portanto ser muito mais ligada, pronto, àquilo que poderá ser o céu, né? Ou Uhum. outro tipo de dimensões. Um, e sinto-me que se calhar também tem a ver com esta coisa do retorno de Saturno, mas sinto que finalmente estou outra vez um, a sentir-me eu. Pronto, passado este tempo todo, quer dizer, de 2018 Uhum. até 2025, foi preciso este tempo todo para eu me voltar a sentir eu própria. Um, e pronto, e acho que tem tudo a ver com isto. Comecei a ter muito mais amigas mulheres, que era uma coisa que eu sempre tive muito mais amigos homens, e eu tenho muita ideia que tem a ver com esta, não sei, ou com traumas que eu herdei pronto, das minhas ancestrais ou da própria educação, não é? Porque, Sim, quer dizer, vivemos numa sociedade. o coletivo incita isso e principalmente, Hum, eu acho, estavas a falar da parte da ambição.
Eu acho que Uhum. sempre que temos mulheres ambiciosas e quase que as isolam como se fossem nossas Uhum. senhoras e do género, tu és a única e só pode haver uma Yeah, estrela, né? Eu acho que isso é uma coisa já um bocadinho à Idade Média, não é? Aquela coisa, a rapariga vai para o completamente. altar, temos aqui os cavaleiros em baixo, tudo o resto fica nos Yeah, bastidores. Mas sim, acaba por ser isso. Acho que existe yeah. um medo, ao mesmo tempo que existe uma comunicação que é fácil, que é quase telepática, que eu acho que as mulheres, se juntassem mulheres em silêncio dentro de Uhum. uma sala, conseguem só pela sua linguagem corporal perceberem-se umas às outras. Existe um grande medo exatamente por causa disso, porque as mulheres Sim, conseguem apanhar muito mais as subtilezas umas das outras, ao menos, ou pelo menos a energia feminina, não é? Porque eu conheço muitos homens sim. que têm uma energia feminina que Uhum. às vezes até é superior à das mulheres, daí eu achar interessante falar sobre isto, Uhum. porque lá está, porque se calhar associavas-te mais a homens por aquilo que nós achamos tradicionalmente que é a energia masculina, de este gajo é mais pompom queijo-queijo, não há dramas, Uhum. não é? Aquela coisa, a gente não quer cá dramas. Também aquelas coisas que são ensinadas, não é? De tipo, as raparigas vão sempre trair umas às outras. E pronto, e tens tantas mulheres Yeah. interessantes com uma energia altamente masculina. Há muitas mulheres que têm uma energia muito Uhum. mais masculina do que feminina e são Sim. mulheres, não é? Sim, Independentemente da sim, 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 orientação, sim, sim. essas coisas todas. Eu Mas acho que o meu caso foi mesmo a vida é que me levou a isso, a porque, quer vida é que dizer, levou a isso, exato. Uhum. sim, sim, não era bem, nunca Uma foi coisa propriamente uma escolhida, era uma coisa que escolha, era, exato. Uhum. só que os meus amigos homens sempre permaneceram e as minhas amigas mulheres Acabavam por, sempre, pois, sim, começavam sei lá, meio que a querer competir e eu nunca tive uhum. essa Essa coisa, coisa da, não da sei, fricção, da exato. competição, para mim nunca fez sentido esta coisa de, sei lá, de olharmos umas para as outras e competir pela atenção na sala e etc. Isso para mim não faz qualquer tipo de sentido. Mas lá está, E, essa a situação, é dos homens a ver a pois, camaradagem e as raparigas yeah, só pode haver. Até yeah, yeah, então, toda a cena, só pode haver uma, não é? Ou yeah, então, ou yeah. então imagina, se tu vais juntar um grupo de mulheres bem-sucedidas, uma é tipo Spice Girls, uma tem que ser loira, Yeah. tem que ser todas determinadas e carimbadas, Sim, porque se sim, houver uma sim. parecência, já é um drama, não é? Epá, Portanto, sim, não faz, pronto, é não um faz, não drama, faz exato. sentido nenhum, mas acho que isso, pronto, vai mudando aos poucos também com a Claro, nossa própria consciência, não é? Também sinto que as mulheres estão cada vez mais com esse tipo de consciência e também quando têm esse tipo de comportamento já conseguem claro, reconhecer, epá, também estou a dizer isto sobre ela porque também, claro, porque é que isto me exatamente. está, porque é que É isto projeto, está a não é? dar-me aqui trigger, não é? Exatamente, Não faz muito sentido. exatamente. Mas já, opá, não sei, olha, é isso, foi isso que eu me lembrei. Deve haver mais coisas, mas nós falamos sobre tanta coisa. Eu não sei. Yeah, não sei. Não sei mesmo. Yeah, Mas yeah. pronto, olha, Sónia, então Yeah. vamos terminar então aqui esta entrevista. Muito obrigada. Isto foi muito especial porque Obrigada, eu já para aí há eu. 2 anos, eu basicamente há 2 anos, não quero cometer nenhuma. Sim, acho que a última Eu acho que sim. entrevista que eu fiz, até olha, foi à editora daqui da Library of Esoterica, vê lá tu Ai, isto, que giro. a ser operada em fevereiro de 2023. Imagina. Uau. Imagina. Yeah, yeah, E agora estamos aqui de volta yeah. contigo, portanto, já tinha de É ser. porque É tinha o que ser, timing, tinha que é o ser, timing, tinha que era o ser. timing certo. Tá, olha, Adoro. muito Olha, obrigada. muito obrigada. Foi incrível. Adorei. Sou uma fala barata, portanto isto vai ficar super longo. Eu sou pior do que tu, Mas. não te preocupes. Vou Yeah, montar foi muito bom. e fazemos. Obrigada. E Obrigada. obrigada pela tua leitura do meu mapa. Fiquei muito Nada, ora é contente. essa. Adorei saber, perceber uma data de coisas. Mas dás as coisas E é bom pronto. termos de Yeah, estruturar às vezes yeah, a graça estas coisas, sim. Tá, bem, então, yeah, olha, um true. grande beijinho para ti, tá? Beijinho, obrigada. Tchau. Beijinho. Boa Tá, semana. beijinho. Beijinho. Tchau, tchau. Beijinho. Bem, então, olha, beijinhos, Sónia, está bem? Tchau. Entretanto, Ai, quando eu estava aqui a tiver tentar. alguma coisa, consegues Uhum. ouvir? Por eu Estou te a ouvir, estou a ouvir, sim. eu esta semana, se calhar ainda lanço esta semana, que é para não ficar muito longe da parte Uhum. da lua cheia, ia Boa. pedir que tu me enviasses, obviamente com a tua autorização, Uhum. enviasses para o meu e-mail uma fotografia que tu gostes tua, ok? Eu também vou Ok. utilizar aqui uns snippets disto aqui, uns Uhum. screens, mas de resto, Claro que sim, claro que sim. utilizar, está bem? Então, olha, um grande Alright. beijinho agora sim, Boa. tá? Beijinhos, tchau, tchau. Vou estar atenta, vou Tchau. estar atenta, beijinho. Beijo, beijo, beijo.